Zubeldia ganha super trunfo para vencer o Palmeiras. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia pra gente comentar aí também sobre o Lucas, que tá fora do jogo de hoje. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem tricolor, choque rei, clássico. E o negócio é o seguinte: esteve ontem, aí no sábado, né? Confirmado aí que o Lucas não ia pro jogo. Ele que voltou recentemente, né? Jogou um pouquinho contra o Fortaleza, jogou um pouquinho contra o Aliança Lima na Libertadores, mas hoje tá fora, tá? Por causa da grama sintética. E o que acontece? Temos aqui, né? Já vamos começar a falar sobre esse negócio aqui do Lucas, que é o seguinte, ó. Informação aqui do UOL, bastidores aí, tá? Do que aconteceu, quem decidiu, por que tiraram ele do jogo de hoje. Vamos lá. Segundo o UOL, o São Paulo chamou o Lucas para conversar sobre o clássico que vai ser realizado em gramado sintético. O clube temia uma nova lesão após o atacante passar por quase 2 meses parado. O São Paulo, durante as conversas, levantou a hipótese dele ficar de fora da partida por estar recém-recuperado de sua lesão. O jogador, inclusive, chegou a tomar um susto no jogo contra o Aliança Lima, com um novo choque no joelho. É verdade, né? Teve um sustinho lá, né, que ele começou a sentir no jogo contra o Aliança Lima, mas depois na coletiva que ele deu, na entrevista que ele deu quando acabou o jogo, ele falou que foi só um susto ali, que não tinha sido nada. Mas a gente levou um susto na hora que ele estava ali sentindo o joelho. A decisão foi tomada em conjunto: diretoria, comissão técnica e o jogador. O Lucas ainda busca o melhor ritmo e atua nos últimos 2 jogos, saindo do banco de reservas, tá? Então, essa decisão aí foi uma decisão conjunta, tá? O São Paulo, a diretoria, chamou o Lucas e conversou com ele, e eles levantaram a possibilidade dele não jogar, e ele, né, no consenso de todo mundo, decidiu que o melhor realmente era ele não entrar em campo, tá? Então não foi o Lucas falou, não, eu não quero jogar porque é grama sintética, não foi isso que aconteceu, tá? Porque muita gente imagina isso aí, porque como todo mundo sabe, né, o Lucas é um dos caras aí que reclama da grama sintética, é um dos caras aí que liderou aquele movimento dos jogadores, né, de muitos jogadores contra o gramado sintético. Então não foi que ele pediu para não jogar, tá? Foi um desenho conjunto de São Paulo que levantou essa possibilidade e ele concordou. Tá? Até porque também eu nunca tive dúvida, né, do Lucas não querer jogar, tá? Não imagino o Lucas, não, rapaziada, ó, não vou querer jogar não, porque é grama sintética. Eu acho que ele não faria isso, tá? Acho que ele não faria isso mesmo. Eu acho que, como realmente ele vai estar fora, é uma decisão conjunta, literalmente. Tá bom? Acho que o Lucas, irmão, é aquele jogador que, irmão, ele quer jogar sempre, tá? Pode ser na grama sintética, pode estar cansado, ele sempre vai querer jogar. Ele é esse tipo de jogador aí. A diretoria do São Paulo era contra a utilização de Lucas na partida. A cúpula são paulina preferia segurar por se tratar do último jogo em grama sintética na temporada. É o último jogo de grama sintética no Brasileiro, né? Pode ser que na Copa do Brasil enfrentando o Palmeiras, né? Botafogo enfrente ainda mais uma vez a grama sintética, mas pelo Brasileiro é literalmente o último jogo em grama sintética, né? Já enfrentamos o Botafogo e o Newton Santos. O Atlético Mineiro, já jogamos contra ele, não foi na grama sintética, foi no Mineirão. E agora o Palmeiras, né? Então, pelo Brasileiro, é literalmente o último jogo aí, né, em grama sintética, né? O até reforçou que aquela questão que eu acabei de citar para vocês. Lucas é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético no Brasil, né? Que a gente já tinha comentado aí sobre isso, tá? Então tá aí, bastidores que o UOL trouxe sobre a decisão de deixar o Lucas aí de fora do jogo de hoje, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 5h30 da tarde lá na Arena Barueri, tá bom? A gente vai ter transmissão aí do jogo, tá? No Premiere para todo o Brasil, como todo mundo já sabe, né? Pay-per-view aí. Mas vai passar também na TV aberta na Globo. Vai ser na Globo, exceto para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Tirando esses 3 estados, vai passar para todo o Brasil aí, belezinha? O São Paulo tem uns desfalques aí que a gente já sabe, né, rapaz? A gente já tem aí o Luiz Gustavo
que tá fora, o Caleri não volta mais esse ano, o Henrique Carmo também tá machucado, o Igor Vinícius também tá fora e o Lucas tá fora porque foi preservado, como acabamos de comentar. O Lucas não tá machucado, nada, foi apenas preservado aí, como a gente já tava comentando aí com vocês, tá? Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Ferrares na lateral direita, Arboleda e Alan Franco como dupla de zaga e o Enzo Dias fechando a defesa do São Paulo no linha de 4. Alisson, Marcos Antônio como volantes e Matheus Alves como o meia. Ferreirinha do lado esquerdo, Cédric Soares do lado direito e André Silva centralizado. Tá? Então, vamos lá. Deve ser uma linha de 4 com o Cédric Soares de ponta, né? Numa segunda linha ofensiva ali, como a gente já viu o Zubeldia fazer em vários jogos aí. Tá? Eu até comentei com vocês de manhã, né, que eu tava ansioso para saber se o Zubeldia ia colocar o Alves e o Lucas Ferreira, os dois de uma vez num jogo desse, num clássico, né? Mas, pelo visto, ele vai... Aliás, convenhamos aqui, né? Contra o Aliança Lima, contra o Tajeres, que foi jogos fora de casa, contra o Libertad, jogos fora de casa, ele entrou com um time um pouco mais forte defensivamente, por exemplo, com o Cedric numa segunda linha ofensiva, né, cara? Para dar um pouco mais de sustentação, né? Pra gente ser mais forte defensivamente no lado direito. Contra o Palmeiras ele não vai fazer algo diferente, né? Se contra times mais fracos ele fez isso, contra o Palmeiras, que é um time mais forte, né, do que Libertad, Aliança Lima, ele também não vai fazer outra coisa, convenhamos, tá? Então, a gente deve ter a manutenção do Alves no time titular como meia, mas o Lucas Ferreira vai ficar no banco, quem sabe ele entra aí na segunda etapa, tá bom? Aí o que acontece? A gente não tem o Lucas pro jogo de hoje, mas temos aí uma novidade muito boa, um super trunfo, uma novidade hoje no time, que pode ser ali, rapaz, né, o divisor de águas pra gente, quem sabe, conseguir aí essa vitória, que é o Oscar. Tá? O Oscar tá de volta, foi relacionado e vai estar aí no banco de reserva disponível pro Zubeldia colocar ele aí a qualquer momento. A gente não imagina que o Zubeldia vai começar com o Oscar, né? Ele tá um tempinho aí machucado, então deve ficar no banco, vai estar sentadinho no banco e a qualquer momento ele deve entrar aí. Acho até que vai entrar aí ao decorrer do jogo. O Jet tinha trago a informação que ele ia jogar no máximo, tá estourando uns 30 minutos, meia horinha, tá? Não ia passar disso. Então a gente tem um super trunfo aí no banco de reservas que o Zubeldia pode usar e que o cara pode entrar, irmão, e pode ajudar a gente a conseguir a vitória, né? Algo aí que a gente vai ter no jogo que a gente não tinha nos outros jogos, que é o Oscar. A gente sabe que ele é um jogador super, hiper, mega importante, né, cara? Aquele jogador, irmão, um passe ali, irmão, um lance, ele pode decidir o jogo pro São Paulo. Vamos? São Paulo tem alguns pendurados que, se tomarem cartão, vão ficar de fora do jogo contra o Grêmio na semana que vem. São eles: Alisson, tá? Importante. Bobadilha, Rodriguinho, André Silva, Ferreirinha e Zubeldia, tá? Então esses 6 aí, se tomar cartão hoje, tá fora contra o Grêmio na semana que vem, que é a próxima rodada do Brasileiro. Tá? Então essa galera aí tem que abrir o olho. Entendeu? Né? O Alisson é fundamental, o André Silva é titular do time, né? O Ferreirinha e o Zubeldia, que é o técnico. Né? Então essa galera aí, se tomar cartão, tá de fora do jogo da semana que vem, tá bom? E rapaziada, hoje, né, cara, é mais uma oportunidade do Zubeldia vencer o Palmeiras pela primeira vez, tá? O Zubeldia tem aí 5 jogos contra o Palmeiras, 3 derrotas e 2 empates. Desses 5 jogos, né, um ainda foi quando ele era técnico do Cerro Porteño. Tá? Pelo São Paulo, ele tem 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas, tá? Essa derrota que ele teve quando ele estava no Cerro foi em 2018, tá? O Palmeiras venceu por 2-0 quando o Zubeldia era técnico do Cerro Porteño. Aí ele chega no São Paulo ano passado, 2024, empata com o Palmeiras em 0-0 no Morumbis, tá? Ano passado ainda, no segundo turno do Brasileiro, a gente perde por 2-1 na Allianz Parque, aquele gol no finalzinho do Flaco Lopes, porra, o último lance do jogo a gente tomou o gol e perdeu. Esse ano, pelo Paulistão, na primeira fase, foi aquele 0-0. E também nesse ano, a nossa última derrota, que foi pro Palmeiras, na semifinal do Paulistão, aquele 1-0, com aquele pênalti inventado, absurdo, escandaloso, que marcaram o Palmeiras, a gente perdeu o jogo, tá? Então, ele tem, pelo São Paulo, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Hoje, quem sabe, ver a primeira vitória. Sei que é muito difícil, mas o São Paulo tem que tratar isso com tudo. Eu até falei pra vocês, né, rapaziada, que sim. O São Paulo ganhar hoje é muito difícil? É. O empate é ruim? Não. Mas o São Paulo tem condição de vencer o jogo. Por que não tem? O São Paulo pode ir lá muito bem, fazer um grande jogo e voltar com a vitória.
Eu acredito nisso. Sei que é muito difícil. Se tiver um empate assim também, ok, ninguém vai reclamar, porque não dá pra gente falar que o empate com o Palmeiras fora é ruim. Né? Ruim é perder. Né? Mas eu acredito que o time possa fazer um bom jogo aí e conseguir a vitória. Acho que o time pode conseguir fazer um bom jogo aí e conseguir a vitória. E lembrando que, né, a gente está com 12 jogos de invencibilidade, que é o mesmo número de jogos da primeira invencibilidade que o Zubeldia teve no São Paulo quando ele chegou ano passado, que foi também 12 jogos. Então isso significa que, se a gente hoje não perder, ganhar ou empatar, a gente vai para 13 jogos de invencibilidade. Vai ser a maior marca invicta do Zubeldia no São Paulo, superando a do ano passado, que foi 12. Né? E se ganhar ainda, mantém essa invencibilidade e nos meus dias quebra o tabu de nunca ter ganhado do Palmeiras, né? Então, seria lindo ganhar hoje, porque o São Paulo tá despencando na tabela, tá em 15º, né? Sei que tem muita coisa para acontecer ainda, mas São Paulo tem que voltar a ganhar no Brasileirão. Belezinha, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.